Montando um orçamento com análise de custos. Na aula anterior, aprendemos a como montar um orçamento simplificado, apenas inserindo itens, informando medidas e fazendo algumas alterações de descrição e observação. Neste, iremos aprender como levar em consideração os dados de análise de preço que o software está te informando. Vamos resgatar o nosso orçamento anterior e analisar. A aba que sempre iremos utilizar para analisar os custos e resultados de cada item é a aba 6, que se chama IFPV. Ela é a abreviação de Indicadores para a Formação de Preço de Venda. Vamos analisar as informações que o software está me trazendo. Primeiramente, ele está me dizendo que eu estou vendendo a R$ 167,79. Há uma margem de lucro real de 40%. Este item está sendo vendido como forma de preço por margem e não por unitário. Como eu sei disso? Porque o campo que está habilitado para edição aqui é o de margem e não o unitário. Esse unitário foi calculado aplicando essa margem de lucro. O valor do lucro está em R$ 67,11. Mas temos um indicador muito importante, que é o que chamamos de margem de contribuição. Deste valor que estamos vendendo, 53% dele está entrando para dentro da empresa, ou entrará, caso esse orçamento seja aprovado, para ajudar a pagar os custos fixos da empresa. Isto é, 47%, que é a diferença que nós temos aqui, são despesas variáveis, quer dizer, que eu preciso gastar para fazer esse orçamento, caso ele venha a ser aprovado. Aqui ao lado temos algumas informações que o software levou em consideração no custo. Por exemplo, o custo produtivo total desse trabalho está em R$ 82,89. BVs, que são as bonificações de venda, não temos, e o prazo de produção está em 5 dias. Esse prazo de produção ele é importante porque ele interfere no preço, não em termos de custo relacionados a processos, mas em relação ao tempo que eu vou levar para receber esse valor. Então, no índice financeiro, ele é agregado. Ele também está agregando no índice financeiro o prazo de pagamento, que nesse caso está em 21 dias. Caso o cliente entre com uma solicitação dizendo que um concorrente está oferecendo para ele esse trabalho a R$ 130, podemos fazer ou não podemos fazer? O que a gente faz? Lança o valor, manda recalcular e analisa a margem. Ela é uma margem útil para mim? É um cliente potencial? Sim, é um cliente potencial e eu quero atendê-lo. Não está tendo lucro. Talvez não é a margem que você queira praticar em todos os trabalhos, mas é uma margem saudável. Vou voltar a nossos 40% e ele volta ao teu valor inicial. Agora eu vou fazer um outro exemplo, onde eu vou aumentar drasticamente a quantidade. Ao invés de uma unidade, eu vou dizer que eu quero 1000 e o software me recalculou o preço. Repare que meu preço de venda caiu bastante. Por quê? Porque despesas com setup, custos de inércia que nós temos para uma unidade, por exemplo, foram diluídos em 1000 unidades. Então, o meu valor de lucro real está em R$ 57 mil. E aí o cliente chega e relata assim: tenho uma proposta que está em R$ 110 mil. Posso chegar ou não posso chegar nesse valor? Quando venho até aqui e informo esse valor e mando recalcular, o que o software traz para mim? A minha margem real. Isto é, estou ganhando R$ 27 mil. Talvez esse seja o maior legado que nós podemos trazer dessa tela, inclusive de toda a orçamentação do software. É o grande poder de decisão que nós ganhamos com esse tipo de informação. Vou mostrar esse mesmo exemplo, só que para o item abaixo, que não está por margem, ele está por valor unitário. Vou abrir o IFPV. Percebam que agora o valor que está em edição é o valor unitário, mas eu não perco nenhuma qualidade em termos de formação de preço de venda. A única diferença é que o meu valor unitário, que é a minha referência para calcular o preço final de venda, mas a margem continua aparecendo para mim. E aí eu posso tomar a mesma decisão. Ao invés do cliente querer uma unidade, ele quer 1000. Ele está me dando um aviso que o item está abaixo do mínimo. Ele já estava abaixo do mínimo por padrão, por isso que ele informou. E aí ele está me dizendo que esta é a minha margem de lucro. Claro, algumas informações precisariam ser refinadas em relação a esse item. Por quê? Porque eu estou com uma margem muito alta e este sempre será um alerta. Reparem, quanto que ele está trazendo de custo indireto aqui? Nada. De matéria-prima, nada. Isto é, eu não gasto nada para fazer esse trabalho, eu não tenho custo produtivo? Claro, a composição desse item não está correta. Foi um item apenas de cadastro, sem considerar os custos. Então, este item está errado. Então, este sempre deve ser o alerta. Quando a margem de lucro estiver muito alta,
alguma informação não está preenchida, possivelmente no custo produtivo, que é a soma desses 3 itens. Então, com isso, temos uma grande ferramenta na mão para conseguirmos tomar a decisão em relação a nossos concorrentes. Eles muitas vezes não sabem o preço deles. E o que eu mais chamo a atenção não são dos orçamentos que vocês tomam prejuízo, mas em si dos orçamentos que você deixa de ganhar achando que estava tomando prejuízo e na realidade ele dava lucro. E isso acontece muito. Então o software vem para te possibilitar fechar negócios que antes você não fechava.